episódio dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E hoje a gente está aqui para falar de... Inception. A Origem. Exato. Filme de Christopher Nolan. Um dos podcasts, um dos filmes mais solicitados pelos nossos fãs. Exato, né? Muita gente pede. Tem aqui o Rafael Polacchini pediu, o Dwight pediu, o Fernando Santos pediu. Todo mundo Muita tá gente. pedindo, né? E é uma ótima pedida realmente, porque é um filme interessantíssimo. Um filme de Christopher Nolan. Coisa. Discussões intermináveis. Com um elenco fantástico aí, É. um monte de gente, Michael Caine, o próprio Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Isso. Tom Hardy, uma Hardy. galera aí... Um cast que o Christopher Nolan gosta, Gosta, né? Usa né? em outros filmes. Esse filme é um filme sobre como a mente humana funciona, né? Sobre sonhos e tal. E é realmente recorrente em praticamente todos os filmes do Nolan, né, cara? Sempre tem esse tema, né? De discussão da realidade, como você percebe a realidade. Percebe, Exatamente. né? Como a mente pode te enganar Exato. e é Ele realmente já trabalhou é bacana. na Amnésia, né? Tinha umas coisas Isso. legais. Exatamente, Amnésia, o primeiro filme dele, Following, também, que tem... O primeiro curta que ele fez, né, que... É meio Inception, né, cara? Olha só, tem um link aqui embaixo, vocês podem Na verdade é um longa, né? O Fallen. Não, Following sim, mas o primeiro curta que ele fez, que é o cara matando uma barata e tal, Ah, tá. clica aqui embaixo que, pô, é um curta de 5 minutos, é muito bacana, cara, porque tem essa coisa de camadas também. Você assim. falou em Following, só lembrar que o personagem principal do Following chama Cobb, que Cobb é o nome também. do personagem do Do Leonardo DiCaprio, né? Seria o mesmo personagem ou seria só uma referência? Bacana. Gente, é um isso, filme né? de sonhos, mas é um filme de assalto, né? Porque os personagens ali Sim, se usam do exatamente. sonho pra, não dizer, em vez de roubar algo, eles precisam plantar inserir algo, uma né? verdade. A princípio, eles trabalham mesmo roubando, né? dados. Extraindo informação. extraindo. E aí vem o grande plot twist do filme, que eles Que é- vão ter que inserir uma ideia lá, né? Exato. Qual é o parasita? Será que isso pode ser feito? Qual é o parasita mais resiliente, né, que existe? É uma ideia. É uma né? ideia. Aí eles vão trabalhar em cima disso. Exato. E eu acho que uma grande... Por que as pessoas gostam tanto de Inception, eu acho? Eu acho que vai do mesmo motivo de por que as pessoas gostaram tanto de Matrix, Sim. né? É um filme que muda toda a sua concepção de realidade, né? Ele mexe num paradigma que você talvez tem você como- nunca tivesse pensado, mas realmente, Exato, né? Exatamente. exato. E Paradigma permite de realidade, várias né? interpretações pessoais de cada um, isso que gera uma discussão. Sim, exatamente. Sim, com certeza. Pelo final, ser tão aberto, né? E tão Sim. aberto à interpretação do espectador, isso gera discussões intermináveis. E É. Agora nós vamos discutir, né, algumas das teorias ainda. Sim, todas Exato. as teorias que estão no protocolo aqui, a gente vai falar de todas elas. Se a gente falar de todas as teorias, vai precisar esse sonho vai precisar ter uns Exato. 10 Você, níveis, você né? precisa- né? você precisaria estar no limbo junto com a gente, Exato. mas a gente vai fazer o máximo possível. Sim, vamos nos esforçar aqui bastante. Nós vamos te chatear muito até você dormir e aí... Não, mentira. E aí no sonho, no sonho assine nosso canal no sonho também. Exato. Você não vai perder essa chance. Já né? aproveita. Vale um subscribe de qualquer jeito. De né? qualquer jeito, imagina você ficar preso no limbo 1 milhão de O que anos você vai fazer lá? sem YouTube. Ah, não. Ah, não vai. No meu livro vai ter YouTube. Bom, então a gente tá falando de um filme aí que do nome bem redondinho, bem executado, em vários Sim. tecnicamente. Mas a questão é, na história, assim, a gente tá falando de se passa em vários níveis de sonho. Provavelmente você já sonhou, você tava sonhando, entendeu? Então como você vai questionar a realidade? Isso que é muito louco do sonho. Como você sabe que aqui é o nível 0 e que você não vai acordar para outro tipo de sonho? Exato. E eu acho que isso é grande parte, né, do filme. E essa questão ela não é uma questão nova, Não, propriamente nova. Você tem filósofos discutindo isso tanto no Oriente quanto no Ocidente há 2000 anos atrás, já tem gente discutindo isso. Esse nível de saber o que é realidade ou não, Uhum. mesmo você citou Matrix perfeito, porque o Matrix é a realidade artificial, criada artificialmente pra você, Uhum. que não passa de um sonho também. Não, sonho não é passa tudo de um construído exato, tecnicamente, exato. assim, Então, então... a mesma Uhum. coisa, É. que, né, questionar o que é o real, né? É, exatamente, o que é o real, É. como você pode provar que isso aqui é a realidade, né? Sendo que você não... A gente não tem como provar se você não tá em outro nível. A prova que você tá no sonho é quando você acorda. E Morte ninguém nunca nunca sabe voltou isso, da é. morte pra Nunca- saber se Você não tá sabe como sonhando. você chega num sonho, né? O Descartes, ele já fala isso, ele cria lá no Fundamentos da Filosofia Primeira, uma coisa assim, um livro dele, denota uma teoria, né, que ele chama argumento do sonho. O que é o argumento do sonho? É exatamente isso. Quando você está no sonho, você não tem como dizer que está num sonho, Uhum. né? Porque tudo é real. Uhum. Você tem a percepção de que tudo aquilo é real. Então ele aplica isso para a vida no geral Uhum. e ele fala assim que tudo é duvidável.
Você consegue duvidar de tudo. E você tem que procurar evidências de que aquelas coisas são reais, mas que de qualquer forma, assim, durma com esse barulho, sabe? Você nunca vai saber se você está na realidade ou não. Inclusive tem uma história interessante de um filósofo chinês, não sei como é que se pronuncia, se escreve Zhuangzhou, e nesse livro tem uma parte do livro que ele fala do sonho da borboleta. O que é isso? Ele fala que ele dormiu e tal, e aí ele sonhou que era uma borboleta. E aí ele foi lá e fez coisas de borboleta por aí, daqui a pouco ele acordou e ele voltou a ser o chinês que ele sempre foi. E aí ele parou e pensou, peraí, será que eu sou um chinês sonhando que sou uma borboleta? Ou eu sou uma borboleta sonhando que sou um chinês? Né? Nunca vai saber. Sim. E o Inception, ele pega toda essa ideia filosófica de você desafiar a sua própria realidade e ele joga de um jeito popular, né, que é um filme popular de ação, etc., e joga de uma forma didática. Ele até tem as regrinhas para explicar. Né? Claro que essas regrinhas eles criaram pro universo do filme. Exato. Mas eu acho que didaticamente serve até para essa discussão filosófica. Né? E eu acho que é um grande mérito do filme, que são poucos filmes que conseguem fazer isso. Esse, Matrix, um filme conseguir provocar uma discussão nessa extensão... E nessa profundidade, né? Exato. Exatamente. É o maior mérito do filme, eu acho. Bom, outra coisa que a gente tem que falar com relação ao sonhar, que o filme se baseia, é o sonho inconsciente. Os personagens, eles estão cientes do sonho. A gente já questionou a realidade, já Exato. questionou os níveis nos sonhos, e agora eles estão cientes, ou seja, são sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos. Isso é algo que realmente existe. é? É Existe, possível, acontece, é né? praticável. É possível treinar, existem escolas de treinamento de sonho lúcido, sabe? Exato, é. Isso é bacana, né? Porque Isso te dá o controle do seu próprio sonho. Uma vez É. que você está ciente que você está dormindo, ali é perfeito para você moldar a sua maneira. Você né? fazer o que você quiser, né? Você pode Exato. você não ganha na Mega Sena na vida real, mas no sonho você Sonho. pode ganhar na Mega Sena e ter jatos e Você sair pode voando, voar, aí soltar a magia. imaginação, se o próprio Sim, subconsciente é capaz de criar, né, coisas que a gente nunca imaginaria, imagina você ter o controle e ser consciente. Sim, Exato. é verdade. Isso te dá um... E outra coisa, né? A gente, né, o ser humano dorme um terço de todo dia, e aí você vai somando um terço da sua vida você passa dormindo. Por que não aproveitar isso de uma forma controlável, né? Já que é possível, está aí abrindo mão de um tempo que... Então, falando nisso, o próprio Christopher Nolan, diretor e roteirista do filme, o filme é baseado em experiências dele, ou seja, ele tem essas experiências de sonho lúcido. Ele deve ser um cara muito maluco, cara. Né? Ele trabalha nos sonhos. Imagina, você trabalhar no seu sonho. Ele falou isso? Ele Pô, tem cara, relatos que disso. incrível. Da hora. Então, mas você assistindo o filme, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sonho muito. E tenho sonhos, às vezes, longos, complexos, né? Você tá dizendo que você é um sonhão, então. Eu sou um Você é um viajão. sonhão. Então, assistindo o Inception, eu percebi que... Eu falei, com certeza, quem escreveu esse filme, quem dirigiu, Também é um sonhão. também é um sonhão, né? Ou seja, porque você vê que tem uma série de sinais que ele dá, que você fala, isso acontece muito em sonho. Acontece direto. E você fala, pô, eu sou uma pessoa que sonha bastante, poderia ter essa referência. Complementando isso que você está falando, cara, eu acho que a mente do diretor influencia tanto no filme nessas questões de detalhes do sonho, até experiências de vida, assim, que, por exemplo, a culpa do Cobb, eu acho que é muito difícil alguém fazer um roteiro baseado em culpa se ele não sentiu essa culpa na vida dele, entendeu? Ou de alguma forma, ou um sofrimento muito... Por exemplo, o Lars von Trier não poderia fazer Melancolia sem ter passado por um período de depressão. Certo. Né? Eu imagino que existam alguns tipos de sentimento que, se você dá tanta ênfase assim, é porque ele passou por alguma coisa. Então, chega a ser interessante assim, você conhecer o autor pela obra, né? Pela obra, Sim, né? bacana. É verdade. Inclusive a questão dos totens, né, que ele mostra. O que é o totem? É um sinal para você saber que você tá num sonho e não na vida real. A gente tem os nossos totens sonhando e até acordados, né? Às vezes quando você acabou de acordar e você ainda não sabe direito se você tá acordado ou dormindo, né? Tem aquele negócio que eles até brincam em filme, me belisca pra ver se eu tô sonhando. Nossa, que é isso é um verdade, né? totem, O belisco, né? E existem pra você algumas saber técnicas... se você tá dormindo. E tem técnicas pra você usar dentro do seu sonho e aquele sonho passa a ser um sonho lúcido. Uma coisa que eu percebo, quando eu tô num sonho e às vezes eu começo a desconfiar que eu tô num sonho, eu tento me teletransportar pra algum lugar. Eu falo, não quero estar aqui, quero estar na minha casa. Pum, aí eu apareço na minha casa. Boa ideia. Ou seja, quando eu tenho teletransporte no sonho, né, eu sei que eu tô sonhando. E o treino, por exemplo, que ele faz meio alusão a esse tipo de técnica e tal, com o Fischer, né? Porque ele tem o subconsciente militarizado. Ele tem esse a é o defesa. próximo. É engraçado isso no filme, ele trata como se fosse uma coisa comum, eles não explicam a origem da máquina de exatamente. compartilhar sonho.
mas tanto pro Saito quanto pro Fisher, eles falam, eles já tiveram um treinamento. Exatamente. Porque parece que é um negócio que é espionagem industrial. Exato, meio agora que uma utiliza técnica. Todos os isso. pica-grossa do planeta, os Illuminati todos são treinados contra roubo de sonho. Todos os reptilianos, todos Todo aí mundo. têm esse treinamento, né? E é como se fosse um firewall hoje, né? É verdade. Um computador. É. Você fala, não, se você é um executivo importante, você tem que ter um firewall na sua máquina, porque você tem informações sigilosas ali e tal. Exatamente. E hoje, qual máquina é mais segura se não o seu próprio cérebro? Exato. Né? Não tem máquina mais segura. Ou menos segura, né? A pessoa fala assim, este é um e-mail do Banco do Brasil, me dê sua senha. Né? Não, tem razão. É fácil Tem razão. de livrar, de contornar assim, mais fácil do que o sistema Mas de segurança, mas ainda é muito mais seguro porque Agora, a criptografia também. Se você pega uma pessoa treinada, que ela sabe, ela conhece as técnicas, ninguém nunca vai conseguir pegar aquela informação dela. Assim, lógico, tortura, matar a mãe, mas enfim, ninguém nunca vai conseguir tirar aquilo dela. E no Inception, eles criaram uma técnica que falaram, velho, nem os seus pensamentos estão mais seguros. Então você percebe que isso tem potencial para criar uma indústria gigantesca, né, de espionagem e de contra-espionagem. Então isso faz um puta sentido no filme, né? Cara, é até assim, uma progressão da tecnologia que a gente está tendo hoje. A comunicação humana antes era feita por grunhidos, olhares, aí depois o texto, aí depois você consegue expressar o que você está pensando para outra pessoa. Se eu for pensar, a própria comunicação falada é uma forma de telepatia, né? Tem uma coisa no meu pensamento, eu estou traduzindo em sons, em grunhidos aqui, e você está formando isso na sua cabeça. E aí a tecnologia vai aumentando, você pode mandar foto, com o tempo pode ser que exista um chip mental que eu consigo entender o que você está pensando, né, a empatia aumenta, alguma coisa assim. Ou até sonho coletivo também. Exatamente. Quem sabe? E aí é possível que chegue uma época que os sonhos não estejam seguros. Todas as informações da sua cabeça, sua memória não estejam seguras, né? Você vai brigar com a namorada, ela vai falar que, o que você está pensando agora? Ela vai saber, você não pode... Aí você se ferrou, né, cara? Exatamente. Então, essa tecnologia não vai dar certo. Não. a humanidade acaba antes. Né? Exato. Bom, é uma maneira que o próprio diretor usou pra pegar tudo isso que a gente falou agora do sonho, das possibilidades, foi usando na própria história os efeitos especiais, a direção dele, e usando como o próprio subconsciente e consciente pregaria peças nós mesmos. Ele usa o personagem do Cobb, que é o personagem, como você já falou, tem lá a culpa, é um personagem que ele tem muitas falhas. Sim. Exato. Então a gente vai ver ele sempre fugindo de quem? Da Mal ali, Mal. que é o Da Mal. principal peso na consciência dele. Exatamente. E qual que é o principal objetivo do Cobb? Ele quer ver os filhos de novo. Sim. E aí você entende por que ele tá tão, assim... Primeiro, porque ele não pode ver os filhos, né? E aí é muito legal como ele conta, né? Ele vai contando aos poucos pra Ariadne, que é meio que no caso a representante do espectador, porque todas as regras são explicadas pra ela. E ao mesmo tempo pro espectador. E ao mesmo tempo ela é um pouco mais pivetadinha, assim, ela é mais curiosa, um pouco mais ousada que os outros personagens. Então ela vai cutucando, ela entra no sonho dele, deixa eu ver o que esse filho da puta tá fazendo aqui. Que é o papel do espectador, né? Exato, A gente tá vendo de fora ela é a o única que negócio. sabe tudo do Cobb, que o Cobb não conta pra ninguém. Exato, então. Né? E ela é a única que sabe assim como espectador. Então, E aí como ele coloca todo mundo em risco por conta desses demônios no fundo da mente dele, que na verdade todo mundo tem um pouco do seu, assim, mas dele é exacerbado, né? Porque ele tem essa culpa da mulher dele ter morrido. De ter abandonado os filhos. Exatamente, né? de não poder estar com os filhos e tudo isso. E aí o objetivo dele é voltar meio que voltar pra minha vida normal, sem precisar dessa maluquice de ficar correndo e tal. E será que ele consegue? Será que ele conseguiria? Será que é possível, tecnicamente, ele voltar ou não? Né? E a abordagem do Nolan pra mostrar essa culpa, que eu acho que é muito legal. Porque, como a gente até falou no episódio do Hobbit, né? O cinema é uma mídia que você tem que mostrar as coisas acontecendo. Então, se fosse um filme que se passa na vida real, etc., você tem que mostrar essa angústia de uma forma sutil, né? Ou nem tão sutil assim, mas de uma forma real. Agora, por exemplo, no Inception, quando você entra no primeiro nível de sonho lá do Yusuf, a angústia do Leonardo DiCaprio é tanta, do Cobb, é tanta, que passa um trem e arregaça a cidade. Então, assim, ele consegue jogar na sua cara de uma forma, assim, de uma forma muito explícita, né? O que é a angústia do Cobb? Aquele trem de olha 3 estrago que bilhões. essa porra é muito faz, louco, né, cara? porque aí de novo, voltando a tecnicalidade da direção do Nolan, que ele sempre prefere dirigir filmar o máximo possível real e usar o mínimo de efeito especial. Certo. Isso é muito Então bacana, ele né, cara? colocou, como se colocaria um trem
em plena Los Angeles, né? Onde não Filmado tem em trilhas. locação, Em locação. inclusive, não filmado em Como estúdio. se faz isso, né? Aí ele construiu em cima de um mini trator, construiu ao redor, né, com madeiras, mas na frente é aço maciço, porque ele precisava Batendo isolar isso, os cara. carros. É o Tumblr, né, cara? Bum. É tipo, exato, é quase um Tumblr ali. E pra mostrar realmente essa ideia do subconsciente do Cobb aí, sabotando aí a parada, meu. Muito É, Legal. muito bom. E aí a gente, né, tem a ligação com o trem, não é só podia ser um tubarão, sei lá, um Podia, dragão, sim, alguma sim, coisa, sim. mas é uma coisa muito específica porque foi com o trem que ele fez a Mal voltar pra realidade. Foi. Que ela Faz já total ficou toda sentido com a maluca história. e tal, e pensando, pô, se aquilo não era real, o que garante que isso é real? E aí, essa que é a ideia que foi plantada, Que é a né? ideia, exato. Inception, O parasita mais parasita na resiliente. mente dela e quem sabe se ela tá certa ou tá errada, né, cara? Isso que é o mais incrível, Será que assim. ela está sonhando que é uma borboleta, né? Exatamente. E Quem que é o sonho, né? é uma coisa que é sempre interessante, assim, a gente vê muito na ficção existe um dos temas é doenças mentais, né, assim, a pessoa vive em outro universo, o que será que ele vê, o que ele enxerga que a gente não enxerga, que realmente tá maluco, o cara que tá vendo algumas coisas que a gente filtra e, né, acaba indo para um lado mais produtivo, ou o cara que vê e acha que o humano é na verdade um vírus que tá no planeta Terra, que a gente não passa de uma poeira e tal. Uhum. Isso é bacana. E aí, como a gente sabe se a Mal não tá certa, quem que é o maluco da história e tal? É. Ou se o próprio Cobb, muitas vezes ele tá ali conversando com alguém fala, cara, volta pra realidade, né? E aí você, às vezes dá a impressão que ele tá sonhando ou tá em coma e alguém do lado falando com ele, assim, é meio Sucker Punch, né? É o exemplo completo de como não fazer um filme sobre sonhos, né? O filme, ele realmente ele questiona a todo momento a realidade do próprio Cobb, né? O próprio Cobb não se questiona isso, mas os outros parecem dar evidência. Então, É verdade, né? Eu acho que isso nos leva à maior teoria sobre o Inception, que é assim, no fim das contas, no final do filme, quando o Cobb encontra os seus filhos, né, o peão cai ou não? Ou seja, ele está sonhando ainda ou ele já está acordado? Vocês viram isso no cinema? Sim. Teve um grito de angústia, assim, todo mundo... Tem. Todo mundo Não! É. Na hora que... Corta. É. Dirigido por Christopher Nolan. Todo mundo Toma aqui, ó. Naba no teu rabo. É. Porque aí que tá, né? É exatamente essa grande questão, cara. O peão cai ou não cai? É real ou não é? A realidade ou não é? O problema E aí volta. Você questionar, o peão precisa ser questionado, né? Exatamente. Exato. Porque a gente até volta a naquilo, natureza né? do próprio É. peão, né? Porque como você estava falando, é o totem, mas esse peão é o totem da Mal. Não é dele, não é do Não Cobb, é dele, né? o Cobb usou esse peão É. pra fazer a inserção, o Inception, na Na Mal, Mal. pra querer sair do limbo. Ou seja, porque querendo ou não, eles ficaram no limbo, a ideia era os dois experienciar um nível mais profundo do sonho. É. E Então eles viram chegaram que lá e- eles podiam construir São o que muito eles aventureiros, né, Limbo cara? É um depois do casalzinho muito quarto- pra frentex, né? O livro Essa depois do realidade. terceiro ou quarto nível? O limbo é o quarto O nível. livro é o né, no quarto caso. nível. Então a ideia do quarto nível é você ter o máximo de tempo possível e experienciar da melhor maneira. Porque o não tempo ter vai limites. aumentando exponencialmente, né? Então você tem Vai. 10 minutos aqui, lá, Então ele milhão teve de uma anos. vida Isso. plena que ele teria na realidade, ele teve com a mulher dele e ele queria voltar. Cansou da realidade. Não, E aí, cansou do na sonho. realidade, não, cansou do sonho. Exato. Ele falava. Começava a "Pô, confundir o isso sonho e a aqui- realidade." Isso aqui é muito legal, mas ele tava consciente. Mas Então a Mal não tava. Então, a Mal começou a perder a consciência, ele tava lá naquele limbo, ele falava, pô, isso aqui é muito legal, a gente criou tudo, não sei o quê. Mas isso não é real, não tem os nossos filhos aqui, sabe? Então, vamos voltar pra realidade? É óbvio que ela não quis. Aí você sabe a primeira regra, você nunca vai contrariar sua mulher. Porque você vai Exato. matar, né? Ele poderia matar ela. Essa é a lição máxima que você tinha no É, Inception, né? exatamente. Ele podia Não matar ela no contraria sua sonho, ela mulher. ia voltando de nível a nível até chegar na realidade. Exato. Mas imagina, chegou no nível 0 e você se ferrou, cara. Porque tua mãe falou, quê? Você me acordou, tirou de lá, seu filho? safado, vai Aí dormir no já sofá um era. mês. exatamente. E aí você vai dormir no sofá um mês. Aí vai que você entra no limbo de novo. Tá vendo? Então qual que Porque é o a melhor sofá ideia? é uma merda pra sonhar, porque o sofá se acorda toda hora. assim, É né? muito ruim. Então qual a solução? Vou criar um Inception, vou fazer um Inception, Vou minha mulher. fazer, vou pôr uma ideia, né? Inteligente esse cara, né? Exato. Mas ele nem se ligou, né? Que o Inception ia Ele não se ligou, potencializar né? e tal. Da merda que ele tava fazendo por pegar um peãozinho ali. Exato, aí ele pega o peão dela, que era o totem dela, planta lá na casa que era de onde ela cresceu, ou seja, criou o cofre, né? Que a ideia da. Você faz a pessoa criar um cofre pessoal pra proteger aquela. Que o subconsciente automaticamente coloca coisas ali Isso. que devem ser protegidas. Né? Exato. Isso é uma Que regra bacana é. também que eu só entendi na Porque, segunda de novo, a vez. gente entendeu, o totem significava o reconhecimento de realidade ao sonho. Certo. É. Então, ele mexeu naquilo. E ele aí sabotou o sabotou. totem. E aí a Mal
começou a perceber que, de fato, eles poderiam estar sonhando, né? Aquele mundo pode não ser real. E aí ela aceita a ideia dele. Exato, funcionou. E aí Só essa que ideia E funcionou Foi bem demais, né? demais, foi até o nível 0. Foi. Ou será? Ou será que é o nível 0? Né? Exatamente. De novo, quem que é o sonho, né? Será que a Mal, quando ela se mata, que ela fala, não, esse mundo não é real, a gente vai voltar ainda pro mundo real, pros nossos filhos. A gente só tem que se matar mais uma vez, que nem a gente já fez. A gente já foi A gente já fez isso, pô, vamos fazer de Por que novo. você tá aí todo maluco? A gente Exato. já fez várias vezes. Né? Então, será que a Mal tá certa? Pois No é. fim das contas? Nunca saberemos. E aí eu acho que você resumiu perfeitamente, cara. No fim das contas, as únicas duas teorias que são realmente concorrentes são o Cobb tá certo ou a Mal tá certa, né? O Cobb está certo e ele está no mundo E ele está real, no mundo encontra real. os filhos dele, né? Exatamente. Ou a Mal está certa e aquilo só mais uma Era só Porque mais ela um também, sonho. eles se questionam, né? Até quando que a gente entende que a Mal é uma personificação do próprio, uma criação do próprio Cobb. Exato. Tanto que no final, quando ele se dá conta que ele se resolve com ela, e várias vezes ela tenta mostrar os próprios filhos, que era o que ele tanto queria. Ela vai mostrar pra ele, não, ele não quer olha, ver, ele evita. E aí quando ele se toca que ele nunca seria capaz de criar a verdadeira Mal, de conviver com ela. com todas as imperfeições, E as todas perfeições. Isso é uma fala E muito uma fala bonita, linda, né, né, cara? É. E aí ele se toca, tipo, aquilo não é o que ele quer, não era a realidade dele. Aham. Ele começa a negar aquela realidade. E é bacana, assim, porque o filme, essa questão de se o nível 0 é o nível 0 ou não, ela é abordada durante todo o filme. Todo Obviamente, filme, obviamente a primeira vez que você vê, você não nota até percebe. mais ou menos metade pro final. Exato. Mas depois fica claro, assim, que o Nolan dá várias dicas, assim, que pode ou não pode ser, Aham. né, alguma coisa... Não são fatos que vão te dar nenhuma certeza, mas ele te planta a cabeça. Então, na verdade, a Inception, a verdadeira Inception é o que o Nolan É o faz Nolan na sua colocando mente, na mente do cara. espectador. né? Exatamente. É. Porque você vai sair de lá e vai se matar pra voltar pra realidade. E ainda é interessante, né, esse jeito que ele faz de uma forma sutil, que você só percebe da segunda vez que você assiste, Aham. que, por exemplo, muitos personagens falam pro Cobb, assim, eles falam, por exemplo, volta pra realidade, isso no mundo real Isso, seria, é. né? Fala, volta pra realidade. Meio Aí o como outro vira e metáforas, fala, né? alguns não conseguem mais sonhar, eles estão presos nesse mundo, não é Cobb, né? Então, assim, tem vários pontos que o filme te leva a pensar que é tudo muito conveniente, né? Ele tá fugindo Sim. do cara e bem na hora que ele tá fugindo, que ele não tem uma escapatória, chega o japonês no carro e fala, entra aí. Né? Então, assim, tem muita coisa que te leva, né? E próprias a pensar regras que isso. eles falam, olha, no sonho, você nunca lembra como você chegou no lugar, né? Você Exato. aparece no meio da ação já. Uhum. Como é que você veio aqui? Tipo, a Ariadne não sabia que ela estava sonhando. Ela, nossa, é verdade, a gente Eu tá em não Paris, lembro. como assim? Uhum. E aí, no meio do filme, pô, é um cara que é procurado internacionalmente, ele não pode entrar nos Estados Unidos, mas ele pode ir pra qualquer lugar, ele vai pra África, ele Vai pra vai França. pra França, ele vai falar com o sogro ou ele pai fala- dele, que ninguém sabe se é o sogro ou o pai dele Exato, ainda. só né? uma dúvida, a gente conversando aqui entre a gente, pra mim, era o pai dele. É. Agora, né, O Michael Operato Caine, né, o era Michael o sogro. Aí Exatamente. você fala, tá, onde você tem a prova? Eu, caramba, não sei. É, e não dá pra saber É exatamente. uma coisa minha de falar. Porque você pensa assim, ele passou de pai pra filho ou não, às vezes ele Não, era às aluno. vezes- né? conheceu, né, sei lá, o cara menina- casou com a filha do cara e... E pelo fato de ele morar na França e a menina ser uma atriz francesa e ter sotaque francês Ser no filme francesa. também é. Eu acho que é mais uma coisa que o Nolan coloca no filme, que se ele quisesse, ele colocaria lá uma frase Exato, e matava. Falava, pai, pronto, exatamente, matou. exatamente. Mas ele não quer. Eu acho que esse é o tipo de decisão que mostra como que ele é um diretor paranoico com os detalhes e querendo sempre fazer com que assim, cada mínimo detalhe leve o filme para um nível melhor, para ser uma história melhor, no sentido de que o que é uma história melhor? No caso do Inception, é uma história que vai te provocar dúvida e vai fazer você confrontar a sua realidade e a realidade do filme. E isso faz perfeitamente Sim, bem. exatamente. E o Nolan, cara, esse filme, tudo que tem de bom nesse filme tem de bom também no Amnésia, que é um filme antigo do Nolan. Uhum. E que eu acho que é perfeito. Quem não assistiu, assista. É um filme incrível também, feito com um orçamento Muito mais baixo. com atores incríveis pô, é muito bom. E tem a menina do Matrix também, né? Falando de Matrix, a conexão toda. Olha só, Tem que tirar o bom. filme. E o Cypher também. Olha. Meu Deus! Mas é incrível como o Nolan, ele assim... Agora que o mundo inteiro tá disposto a ouvir o que ele tem pra falar, ele realmente é o cara que tem o que falar, né, cara? Exato. É legal isso, porque tem muita gente que alcança um status na carreira cinematográfica, que você tem um público grande, mas você vai lá e faz filmes normais. O Nolan tem coisa pra falar há muito tempo
e agora ele tem a mídia Ele e Ele vai provou, subir na né? escala, ele garante, né? Se garante, como É. são filmes pequenos. O próprio Inception, na verdade, ele escreveu há tantos anos, assim, ele vai escrevendo aos poucos, ao longo de vários anos. Sim, é. E a ideia dele era sempre fazer um filme pequeno, né? Talvez como foi o Amnésia. Sim, pois é. E aí no final ele viu que, né, acho que ele garantiu até com o Batman e tal, Aham. o escopo que ele conseguia trazer pra essas ideias tão mirabolantes. É. Tirando, né, os efeitos especiais que a gente viu nos filmes, imagina isso num filme pequeno, como você vai mostrar Pois é. visualmente essas nuances do sonho, dessa liberdade, Exato. ou da capacidade de construção. Poxa, você vê cidade dobrando, Dobrando, né, é aliás, sensacional. as cenas de câmera lenta das explosões lá quando tá em Paris, Aham. que explode, dá aquele câmera lenta da Ariadne quando elas tocam que tá sonhando. Aham. Mas isso é, É, efeito pode. especial ou fizeram mesmo? As duas coisas, fizeram, tem canhão de ar que joga os negócios e de Não é novo. foda. Outro nível, né? Efeito Filmado em especial. locação, em Paris isso. Em Paris. Vamos fazer aqui. Meu, é só um quarteirão, dá pra fazer em estúdio. Não. Quero Não, pra Paris. pra filmar só uma cena dos Eu caras quero filmar em caminhando no limbo, o Cobb e a Ariadne, né, eles foram pro Marrocos. Não, porque lá tem uns predinhos que dá pra Que ficar... dá pra fazer, É. Pô, É, muito puta, bom, cara. muito louco Mas isso, é cara. isso que dá. É incrível como esse tipo de realidade, porque o olho humano, eu já falei isso várias vezes, você vai repetir, o olho humano sabe o que é CG e o que não é, nada. né? Pelo menos até hoje, né? Os filmes É. até hoje, cara, por melhor que seja, tem aquele quê de, isso aqui é sangue falso, isso aqui Aham. Com é... o tempo, a Né? gente aprende rápido. né? Exatamente, então. Só usar um exemplo, lembra isso aí. o primeiro filme que foi um trem vindo em direção, as pessoas tinham medo? Exatamente, pois é. É. Hoje você vê, Fugia, né, da frente É. da- Você da- vê um CGzão da tela. antigo, você fala, pô, Você que fala, animal. você Hoje você sabe fala, que meu, é. é que nem gráfico. Você jogava Play 1, mano, que animal, esse Perfeito, gráfico, mano. Playstation 2. Nossa. Disso não passa, é o máximo. É o Playstation máximo, 3 é o agora. ápice. Tinha o 3, mano, que porcaria agora, né? Eu lembro do Exatamente. King Kong de 2005, eu conheci um cara que ele dá aula de animação 3D, e o cara ele falou pra gente assim, não passa disso. Disso não King melhora Kong nada. é o ápice da tecnologia. Não passa de... E, putz, na época realmente, cara, era assim, explodiu seus olhos de tão perfeito que era, né? Mas tá Final passando, Final né? Hoje em Fantasy. dia... E aí isso dá uma... É Final Fantasy, Lembra no filme The Final Fantasy? Ghost Final Within, né? Exato. Spirits Within. Falando do cabelo, não, o cabelo foi mais difícil do Cabelo filme, fio por perfeito. fio. É, Cara, hoje você vê CG em games, Em todo você fala, jogo, cara, é. Bem é melhor. melhor que o filme que É. custou na época milhões e É, demorou não verdade. sei quantos anos. E é incrível Tudo como bem, isso dá na longevidade época, pro Não, filme. na época é válido, mas é isso que o Luiz tava falando. É que isso dá longevidade pro filme, porque É. você vê o filme, esse filme, o Inception, meu, você vai ver daqui 40 anos, ele vai ser muito real, porque ele tem muito pouco CG também. Então, É verdade. quanto é verdade. mais as pessoas acostumarem com CG, não, isso aqui, cara, não É é. engraçado que esse filme ele não precisaria, né, o CG não garante ele, porque a própria ideia da discussão do que é real ou não Sim. é o que faz, É acho que independente envelhece do bem CG. o filme no sentido de a gente ficar sempre discutindo, né? Com certeza. Você nunca vai ter a ideia definitiva do que realmente aconteceu. Pois é, os CGs eles são feitos pra dar uma base Exato, melhor pra história. Até aquela cena do elevador do Joseph Gordon-Levitt, que ele perde a noção de gravidade, vai mudando Porque a pra van cá. está caindo. Está É, exatamente. Isso é muito louco, né? De a gente tá falando do para as pessoas. O reflexo do que acontece na realidade, o sonho ele não incorpora, ele absorve e adapta. E adapta, né? Isso que é legal. Isso, Bom, é. então se a van tá caindo, tá girando, o que isso acontece no tempo? Ele começa um terremoto, né? Girar. Sei lá, girar o eixo de gravidade da própria parada. Foi o que né? aconteceu. E aí, você tava contando pra gente como é que foi feita a cena, né, cara? Não, de novo, o Nolan, ele não vai fazer no fundo verde, amarrar umas cordinhas no cara e faz de É, pronto. exato. Não, vamos construir uma estrutura cilíndrica, estilo que já foi feito antes por... 2001, Monte Sai no Espaço. Então vamos construir vários desses cilindros, construir um corredor, bota os caras pra brigar lá. E ele vai Cara, girando vai e tem a girando. coreografia. e Aí o você cara tem vários sai esquemas, correndo. ou você faz a câmera girando junto, ou põe ela grudada e girar, e dá uma perspectiva Aham. que na sua cabeça dá nó. É muito louco Muito isso, foda, porque você muito fica aqui pensando, cadê o cabo? Como que ele pendurou? É, Mas como que ele tá se mexendo? É. É. E E a aí a impressão é toda coreografia, diferente, né, cara? Tem que falar, cara, o Joseph Gordon-Levitt nesse filme tá merece pra caramba. Acho que foi um dos filmes Muito que bom. também levantou a carreira dele como, Sim, né? Sim. Ele Pô, saiu... chutando bunda ali, meu... Foi nessa época que ele fez Inception e logo em seguida fez Esquadrão Classe A? Não, qual que era aquele... Que ele é um monstro... Puta, mano. G.I. Joe! Ele fez G.I. Joe, Ah, cara, ele ele fez fez G.I. G.I. Joe. Quem você não sabe? É, pois O primeiro G.I. Joe, aquele mais tosco aí, das Tem um armaduras. mais tosco? Só, não, tem aqui o do The Rock, o The Rock salvou, né, o Ah, segundo. Salvou. The Rock salva qualquer coisa. Eu não nem vi esse filme. Mas ele era o vilãozinho do filme lá de G.I. Joe, estraguei Pois pra é. você. Porque, Foi, meu, foi 500 dias com ela, e aí, nossa, esse cara existe e tal, e aí começaram a ele fazer papéis mais interessantes, né? E hoje ele é até diretor. Ele fez Looper. ou muito seja, legal. agradeça a Inception, né? Pois Ele fez, Nolan- fez Batman também. É.
É verdade. Cavaleiro das é Trevas verdade. ressurge. Ele conseguiu fazer o personagem que Ninguém acreditava, é verdade. Exato, me E fez ficou muito bom, bem. né? Pois ficou bom. Agora, voltando a essa parte que a gente estava discutindo, né, da teoria e do Nolan querer colocar essa ambiguidade, eu acho que o mais importante que acontece no final do filme não é nem a gente pensar se ele estava acordado ou se ele continuava dormindo. A questão é, no filme inteiro ele fica ensandecido, paranoico, de girar o peãozinho toda hora, ele lava o rosto, gira o peão, beleza, tô na vida real, não sei o quê. No fim, quando ele encontra os filhos e ele não tem mais a consciência dele prendendo ele, a culpa, quando ele não tem mais aquilo, que ele encontra os filhos, ele gira o peão e o ponto não é se o peão cai ou não, o ponto é que ele Não sai tá olhando andando pro peão. e tá se Ele lixando não pro se peão. importa muito. Exatamente. Ele não se importa mais, ou seja... Então a grande vitória não é estar na realidade, é não se importar com o peão. É não se importar se você está na realidade. É não. isso aí, você deixa de se isso importar aí, na realidade, isso aí. porque volta de novo. Você tá uma camiseta, cara, não se importe com o peão, don't mind the peão. Peão. The spinning Uma top. vez que ele se resolveu com o subconsciente dele, ou com a culpa do Amal, o que importava era realmente ver os filhos. Uhum. Ali sim, não tinha um Amal pra mostrar os filhos dele, Uhum. como antes. É. Então realmente... E você tocou no ponto principal, que é a resolução da culpa dele, é enfrentar mal. Enquanto você tá, e até, cara, isso é meio que uma lição de vida, assim, né? Enquanto você tá fugindo dos seus problemas, cara, nada vai ser resolvido. Nada vai ser resolvido. As coisas vão se acumulando e vão piorando, né? A exponencialidade de tudo vai piorando. A hora que ele parou, ele falou, velho, eu não tenho mais medo de você. Ele enfrentou ela ali no limbo, aquela cena bonita que ele fala, não adianta tentar te criar que eu não vou conseguir acertar a perfeição de todas as suas imperfeições. E aí, a partir dali ele ficou livre. Sim. Né? E pra poder curtir a vida ou a morte dele. Mas pra mim, coma, cara, dele, o que importa, assim, o que aconteceu antes no filme, essa é uma coisa mais pessoal. Pra mim não importou, porque o objetivo dele era ver os filhos. Sim, Não tanto no exatamente. que ficava claro, assim, por mais que o objetivo seria ele se livrar dessa culpa, mas pra mim sempre foi claro, ele precisava ver os filhos. Então, realmente, eu acredito naquela realidade. E ele Independente queria se que os filhos existisse são os sonhos. filhos, que ele acreditasse que era real. Porque quando a Mal tenta mostrar o filho pra ele que ele tá no sonho, ele fala, não quero nem ver, cara. Porque ele sabe, Ele sabe né, que é aquilo sonho, ali é né? mentira. Isso só vai trazer dor e culpa e tudo. Então Isso ele vai acontecer o que aconteceu quando eles estavam no limbo. Eles tinham tudo lá construído, não sei o que, mas não era real. Então aquilo continuou martelando na cabeça dele. E ia acontecer a mesma coisa, né? Sim. Então acho que é isso que você falou, assim, no meu caso, assim, eu não me importo se, às vezes, ficar questionando o que foi sonho, o que foi real, porque, de novo, a gente pode pirar, né? Você fica doido de imaginar, lógico, peraí, mas nessa hora tem gente, né? Tem a teoria da aliança, quando ele tá com a aliança, ele tá sonhando. Que a aliança é o verdadeiro totem, né? Né? O totem pessoal do Cobb. Então, pra mim, em vez de ficar nisso, eu falei, não, pra mim fez sentido, é suficiente. O personagem principal ele chegou ao objetivo dele, ele conseguiu chegar aos filhos. Ele completou o arco Porque a gente dele. fala, né, Exatamente, até o que é a realidade, Parece. né? De novo, voltando ao Matrix, né? Pega o Cypher, né, no Matrix. Sim. A realidade dele, por mais que ele tava sendo enganado, era aquela O personagem realidade preferido, inclusive. dele. Exato. Exato. Ele adora comer bolo. Adora Adora bolovo, bolovo. é um negócio louco, né? Adora comer bolo. E então, acho que ele foi suficiente. A realidade dele Sim, ali, ele verdade. escolheu a realidade. Né? É isso Sim, aí. mas é que ele acha que ele tá acordado e é isso que importa, né? No Ou fim das seja, contas, é isso que importa. Eu, pessoalmente, acho que ele está sonhando. Isso faz diferença? Nenhuma. Eu também Então, concordo. quando perguntarem assim pra você, mas e o peão, cai ou não? Você fala, o problema não é se o peão Você cai não ou fala não. nada, você fala. Doesn't matter, sai andando assim. Exato. Exato, cara, exato. Coloca uma bomba pra explodir porque você sai andando e aí você não olha pra explosão, aí você fica mais da hora ainda. Essa aqui é a questão, assim. Não importa se o peão caiu ou não. O que importa é que ele nem quis ver o resultado. Caralho, Cara. acho que mais filosófico que esse videocast é impossível Né? ficar. Christopher Nolan. Parabéns, né? Palmas para Christopher Christopher Nolan. Não é a primeira e não vai ser a última. Interstellar vem aí. Então, e aí tem o limbo, né? O que é o limbo? O que é o limbo? Né? Esse grande mistério do filme, que assim, pra mim também foi muito confuso, né? Inception, eu acho que é um dos únicos filmes que pra você entender, cara, tem infográfico na internet. Tem. Né? O cara te explica, não, peraí. Tem esse Esse é gráfico o aqui, sonho ó, Pô, é X, muito louco, esse é o sonhador e esse é o arquiteto. E aí... Primeira vez que eu assisti o Inception, eu não entendi porcaria nenhuma desses níveis, do limbo principalmente. E aí eu peguei esse infográfico e continuei sem entender porcaria nenhuma. O limbo foi Você dormiu no filme, né? Tipo, já. Pô, não que tô nível, entendendo nada. quem sonhou o quê? Eu falei, que isso? Isso foi foda. Mas é realmente, cara. Fez mais
Wilson. Coitado. Leonardo DiCaprio não ganhar Oscar, você não entende, mas quem é E a gente fazendo o drama do Leonardo DiCaprio não ganhou Oscar. Ah, tadinho, só foi indicado 10 vezes. E o Wilson? Wilson, ninguém tá nem aí. Nem sei se sabe Depois qual é o fica nome lá dele. chamando o cabra no filme do Sam Raimi. Pode crer. Arraste-me para o inferno. Desceu um nível, Yusuf, né? E o Left Go Deeper, Wilson. E aí, essa questão do limbo, você imagina. Eu não tenho nem ideia quantos, assim, cada camada, quantos é? Era assim, cada Cada 5 minutos que o cara passa na vida real, Certo, passa 1 hora no sonho. certo. Então 12 vezes Não, o que... isso, 12 vezes o tempo o tempo real. passa 12 vezes mais devagar. Só que aí, cada nível que você entra, são mais 12 minutos. Entendi. Então assim, 1 minuto na vida real são 12 minutos no sonho, e aí 1 minuto no sonho são 12 minutos no segundo nível do sonho. nível, certo. E por aí vai até chegar no limbo. Ou seja, é exponencial. O limbo Pra que você é... que pulou a aula de matemática. Isso, né? exato. E o limbo é esse negócio, esse subconsciente puro e coletivo, né? E Por que que coletivo? é- Porque eles estão ligados lá na máquina. Naquela né? máquina. E ele é tão longo que o tempo é infinito. É tipo, chega uma hora que o tempo é tão grande que passa tão devagar que assim, 1 segundo que passa aqui passa, sei lá, 1000 anos. Então, na prática é infinito, Na né? prática E aí é se você assim. cai no limbo, sei lá, quantos minutos você fica? Não sei. Cara, eu acho que o problema não é nem exatamente os minutos, mas imagina, viu, você tá lá na TV vendo um filme, aí você dormiu. Normal, acontece isso com todo mundo todos os dias. Muito. Então, eu acho que o problema não é exatamente o tempo que você demora. O problema é que você demora tanto tempo, cara, que, sabe, você tá lá... Não, peraí, tanto tempo eu não quero números, cara. Eu quero saber exatamente quanto tempo demora. Quer saber quanto tempo demora? Eu quero Exatamente. números, Bruno. Eu quero números. Você quer números? Eu quero números, cara. Você quer números? Eu quero números. Dá-me números. Vamos ver. Se você passar um filme de 2 horas e meia, Certo. 2 horas e meia são 150 minutos, no primeiro nível você teria 1.800 minutos, que são 30 horas você passaria. Então, no nível 4, que é o limbo, você passaria 6 anos, cara. 6 anos. Toma esses números. 2 horas e meia de Porra, filme. valeu. 2 horas e meia. Pô, aí você entende porque Sei. o Leonardo DiCaprio, né, o Cobb e a mulher dele ficaram ver 50 E aí, anos. né? exato, e eles ficaram no avião lá 10 horas, né? Não, assim. Não, antes, né, na história da Mal. Sim, sim. Agora na história do Saito. Do Saito, que o Saito tá velho Pô, no final, né? então- e no Ele começo do ficou filme. anos, cara. Anos. Ficou anos, cara. então Aliás, anos não, doideira. milênios talvez, né? Por isso que ele tá tão velho, Não, porque ele esqueceu de milênios. morrer, cara. Não, Não, 2 pode horas ser. e meia, Ah, não, 2 horas e meia são não. 6 anos. Mas põe aí que ele ficou uns Não, 60 mil anos. Pô, anos. deu até pra ele filmar Batman Begins, virar o House of War e voltar, mano. Virou. Entendi, olha só. Por isso que ele tá velho e esqueceu de morrer, porque no sonho ninguém lembra que tem que morrer. É. Esse é o grande problema do limbo, na verdade, né? Porque pra voltar você tem que se matar, mas você vai lembrar que você tem que se Mas matar? você tá lá no castelo japonês que você criou É, lá, então. tá lá de boa, não sei o que, e aí? Então o grande problema da humanidade é esquecer que tem que morrer. Ou Tem muita lembrar gente que que você sai tem que todo dia. envelhecer. Exato. Ó, Olha só. porque o Saito precisou de alguém lembrá-lo a É. ser jovem novamente. Viu só? Olha aí. E essa é a lição de Inception. Seja jovem novamente, enfrente seus problemas E nunca. e nunca acredite na realidade. Não, Porque se você é jovem ainda, amanhã velho, sei lá. Eu ia falar que é nunca. E nunca contrarie a sua esposa. Exato. Exato. Se Várias você- lições de vida aqui. Bom, e se você gostou aí do nosso episódio, Se você se divertiu, se você aprendeu com esse episódio, se você simplesmente dormiu É. e entrou no limbo, porque não, às vezes o que a gente fala aqui é muito chato. E você tá aí Não é a primeira dormindo, pessoa né? que vai falar. Mas se o cara entrou no limbo, ele tá aí, tá lá no sonho dele, casado com a Gisele Bündchen, Exato. milionário, Talvez. sabe, voando, soltando bola de fogo. É, talvez nem falando com a câmera agora, falando entre a gente aqui. Entre Eu a acho que a gente. pessoa deveria, né, ter uma conclusão sozinho, assim, que vale muito a pena se inscrever nesse canal. Vale, né, cara? Né, porque Eu acho que é vale entretenimento, muito. a pessoa Eu acho. aprende, eu não sei. É. A pessoa, ela talvez ela tenha essa ideia ela própria, né? Entendi. Ah, é uma Porque, boa. né, É. o parasita mais resiliente. Eu acho que a gente não né? precisa nem falar. Nem- a gente nem não vamos precisa nem falar nada. pedir pra Falou se o quê? inscrever. Não, nem vou pedir. eu Não. confio. É. Acho que
Então vamos finalizar. Eu acho que as pessoas Isso aí. são inteligentes o suficiente para tomar as decisões Essa por decisão conta sozinha, própria. eu Então, também né? acho. Então não vamos pedir também para Só temos... entrar no facebook.com.br Não, os meus não, companheiros. a gente só tem espectador bonito, É, né? inteligente. Eles todos Sabe? sabem tudo isso, né? Sabem isso. Sei lá, se a pessoa gosta de meme, gosta de ficar vendo fotos legais assim. É. Making off, Making off, acompanhar nossa. quando o vídeo tá saindo e É. tudo, né? E eu acho também que falar like, esse negócio de like não precisa falar, porque a pessoa, sabe, É, se ela curtir, quer retribuir é. todo esse carinho que a gente tem de fazer Tipo, aqui exato. uma hora de conteúdo, acho O que pessoal ela é dá legal, like. o pessoal, sabe, o pessoal que gosta de compartilhar, Certo. não é? É verdade, eles compartilham Então, bastante. compartilha né? com os amigos. Todas as isso- pessoas boas geralmente têm são generosas. e Eles tal. vão chegar a essa Bacana. conclusão Então, sozinhos. então a gente eu nem vai falar o final. É. É isso. O que eu digo é, lembrem-se! Ao assistir bons filmes, acho. Que seja com bons companheiros. Você vai ter que ir mais fundo.